Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma resenha de livros. Vou falar hoje aqui sobre o PCC, a facção, da Fátima Souza. Não vou me estender muito sobre a Fátima Souza. Fátima Souza é uma jornalista que trabalhou em vários veículos de TV e jornal escrito. Grande parte da sua carreira ela trabalhou na Rede Bandeirantes. É uma baixinha, de cabelinho curto, assim, deve estar com seus 50 anos hoje. É uma jornalista que quem assistiu nos últimos 10 anos, vamos dizer que nos últimos 15 anos, quem assistiu algum jornal da Bandeirantes, jornal da Band, da Brasil Urgente, assim, enfim, o jornalismo da Band, já viu ela no vídeo. Ela é uma das jornalistas que mais conhece o tema do PCC, o tema do crime organizado aqui em São Paulo. O PCC, para quem não sabe, é o primeiro comando da capital, uma organização criminosa que se criou aqui no começo dos anos 90, mais ou menos seguindo as mesmas bases do Comando Vermelho, com a diferença que o Comando Vermelho, eu já fiz várias resenhas sobre Comando Vermelho, sobre crime organizado. Se eu lembrar, eu vou colocar na descrição do vídeo. Às vezes eu não lembro, porque quando eu gravo o vídeo, nem sempre é quando eu vou postar o vídeo. Então, a hora que eu posto o vídeo, eu não lembro o que eu prometi colocar na descrição. Então, mas se eu não colocar, tá no canal. É só ir lá no canal e procurar na busca do canal. A formação do Comando Vermelho se deu no presídio da Ilha Grande, quando foram colocados presos políticos, militantes revolucionários políticos presos na época do regime militar, junto com presos comuns. Então, esses caras que eram esclarecidos politicamente, revolucionários políticos, pessoas que queriam insuflar a rebelião no Brasil, criminosos, né? Criminosos, mas criminosos políticos, não criminosos comuns, pessoas com estudo, com formação. Esses criminosos políticos, eles ensinaram os bandidos dos morros, das comunidades, das favelas, como se organizarem, porque eles brigavam entre eles, eles se matavam entre si. Então, esses criminosos políticos ensinaram os caras, não, vocês têm que se unir, fazer criar uma organização, se unir contra a polícia, contra a sociedade, porque aí vocês vão se dar muito melhor do que vocês brigando uns contra os outros. E foi assim que surgiu a Falange Vermelha, que depois virou Comando Vermelho, depois se ramificou, teve o terceiro comando, depois mais para frente teve o ADA, enfim. Essa é a história do crime organizado no Rio, que eu já contei em outros vídeos. Aqui é sobre o PCC. O PCC, ele não nasceu dessa influência de presos políticos. Ele nasceu, a Fátima Souza conta aqui, mais ou menos como um jogo de futebol. Foi um jogo de futebol onde tinha foram 8 fundadores do PCC. Eles estavam jogando futebol e tudo mais, e de repente eles tiveram uma encrenca com um jogador do outro time. O jogador do outro time tinha uma encrenca com um dos fundadores, vamos dizer, só que ainda não era fundador. E aí os demais tomaram as dores daquele cara e atacaram o encrenqueiro ali, vamos dizer. E foi nesse momento que o Geleião, ou Geleia, e o Cezinha, que eram os dois líderes dos 8 fundadores, eram os 2 líderes, pensaram, por que a gente não forma uma unidade, uma organização para nos defender? Porque dentro da cadeia tem sempre grupos. Você sabe quando você chega você sabe, não, você não, de repente nunca foi preso, eu também nunca fui. Mas a gente sabe que quando entra um preso numa prisão, ele sofre assédio, às vezes ele é violentado, às vezes ele é espancado, porque tem os donos do presídio, aqueles caras que estão há mais tempo, aí fazem aquele tipo de iniciação, aí o cara fica escravizado por um tempo, enfim. Fora as condições ruins mesmo dos presídios brasileiros. No caso aqui, paulistas, porque a organização foi criada no estado de São Paulo. Então, esses caras resolveram, por que a gente não cria uma organização exatamente para ver se a gente consegue irmanar os presos e lutar contra o sistema, que seria o sistema carcerário, lutar contra a polícia, contra o poder judiciário, contra tudo, enfim, fazendo de maneira unida.
E a Fátima conta como é que ela narra esse livro? Esse livro não tem capítulos, ele não tem, assim, ele é, assim, é por matéria. Assim, aconteceu um fato assim, ela narra que o fato pode ter 5 linhas, pode ter 3 páginas. Ela narra o fato, terminou de narrar. Aí pra frente ela narra outro fato. Então, assim, não sei se vai dar pra ver, né? Mas acho que não vai dar pra ver. Mas, ó, tá vendo? São textos assim que ela vai. Opa! Que ela vai narrando, cada um tem um título e ela vai narrando. E assim, e não tem uma ordem sequencial. Por exemplo, a hora que ela começa a falar da origem do PCC do meio para frente do livro. Então ela conta vários episódios, todos os episódios que envolveram a sua presença e o PCC, né? Porque ela, de certa maneira, se tornou uma jornalista que ela era informada pelo PCC. O PCC fez vamos dizer assim, fez uma certa amizade com ela e sempre que o PCC fazia alguma coisa, promovia algum atentado, explodia alguma coisa, matava alguém, sequestrava alguém, ligava alguém para ela, falava: nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos aquele outro, vamos promover uma rebelião na penitenciária X, enfim. A única coisa que ela não aceitava é que eles dissessem a ela coisas que eles ainda não tinham feito, porque aí ela não poderia usar como fonte jornalística e teria que comunicar à polícia, porque se é uma coisa que não aconteceu, ela tem como impedir. Então ela pedia para eles sempre dizerem a ela somente aquilo que eles já tinham feito, porque se eles já tinham feito, não tem como impedir. Você só pode noticiar. Então ela fez essa amizade com os caras. E através disso conseguiu vários furos, né? Vários das rebeliões que aconteceram, de juiz morto na região de Presidente Prudente, de sequestros que aconteceram, inclusive sequestro do, do irmão lá do Zezé de Camargo Luciano. Fala de vários casos famosos aqui, inclusive do. Peraí, deixa eu molhar a boca. Champanhezinho é bom de vez em quando. Se beber, não dirija. Me convide para beber junto. Ela fala aqui, cita, né, na verdade, o caso do Oliveto, do Washington Oliveto, porque na verdade teve chegou a acontecer nas prisões paulistas uma simbiose entre o PCC e o MIR chileno. A gente sabe que quem liderou o sequestro do Washington Oliveto foram vários membros, mas principalmente um dos cabeças do MIR chileno. O MIR é um movimento revolucionário chileno que hoje em dia acho que já não existe mais, mas existia naquela época. Era um desses movimentos aí da América do Sul que queriam implantar a revolução comunista através das armas. Assim como teve o Sendero Luminoso e outro Sendero Luminoso no Peru, o MIR era no Chile. Hoje em dia, basicamente, só existe as Farc, que são colombianas, que é a mesma coisa também. É uma guerrilha revolucionária comunista que vive do tráfico de drogas e é sócia do PT aqui no Brasil. É do PT sócia do PT no Foro de São Paulo e de vários outros partidos de esquerda da América Latina, inclusive Cuba. Mas enfim, é outro assunto. Então é isso, aqui ela conta, cada trecho, cada parte do livro, ela conta sobre um episódio um episódio que ocorreu sob o comando do PCC. O interessante é que ela diz que desde o começo ela alertava os secretários de segurança do Estado, governadores e tudo mais, e eles: não, PCC não existe, PCC não existe, PCC não existe, não, isso é invenção sua, não, isso aqui não existe mais, nada. Então o PCC de 8 membros foi se multiplicando, assim, em 10 anos eles tinham 200 mil presos nas penitenciárias e eles conseguiram parar, numa rebelião, conseguiram parar 13 cadeias de uma vez só do estado de São Paulo. Aí quando eles começaram a promover essas grandes rebeliões nas cadeias e outras coisas, que eles colocavam nas cadeias as faixas do PCC e tudo mais, que as televisões começaram a mostrar, o governo de São Paulo não teve mais como negar que existia, né? Aquela velha história, né? Aqui em São Paulo, o PSDB está há 20 e poucos anos no poder, no governo do Estado,
E o PCC é filho do PSDB. O PSDB criou o PCC. Porque eles não acreditavam no que estava acontecendo, deixaram a coisa acontecer, a hora que descobriram, danou-se. Não tinha mais como segurar. Tanto é que em 2002 ou 2003, agora eu não lembro, houve aquela mega rebelião e aqueles atentados em São Paulo, que a cidade ficou sob ataque do PCC. E aqui no livro ela conta esse fato, conta inclusive que na época o Marcola já tinha tomado a liderança do PCC, expulsando o Cezinha e o Geleia. Geleia ou Geleião, ele tem os dois apelidos. Então Marcola já era o líder máximo do PCC. Depois eu vou contar como é que o Marcola tomou a liderança do PCC. O Marcola era o número 3 e o Geleião e o Cezinha eram os dois primeiros. Quando houve essa mega rebelião, que eu lembro, porque a gente foi recentíssimo, foi em 2002, 2003. Foi aqui em São Paulo, a gente não podia sair na rua, as empresas liberaram os funcionários, os ônibus praticamente sumiram, teve ataque a ônibus, teve ataque à base policial. Foram mais de 100 mortos e centenas de feridos naquela época. E aquela rebelião só parou por um acordo entre o governador, que na época era o Alckmin. Não, na época não era o Alckmin, na época era o Cláudio Lembo, porque o Serra saiu para se candidatar à presidência e o Lembo era o vice. O Lembo é que pegou essa bucha toda. Depois, o governo seguinte foi o Alckmin. Mas é tudo PSDB, gestão PSDB. Eles tiveram que fazer um acordo com o Marcola, para você ter uma ideia que o governo do estado de São Paulo teve que fazer um acordo com o líder do PCC para eles pararem os ataques aqui em São Paulo. O que eles prometeram para o Marcola, a gente não sabe, nunca vai saber. Mas o fato é que prometeram alguma coisa, porque ele suspendeu os ataques. Então a gente tem aqui em São Paulo uma organização criminosa chamada PCC, que domina praticamente todos os presídios de São Paulo, tem centenas ou milhares de homens fora das cadeias, porque todos que saem são obrigados a obedecerem aqueles que estão lá dentro e continuam praticando crime até para conseguir dinheiro para tentar libertar os que estão presos. E a gente tem um Estado que é refém do PCC, porque ele não pode combater o PCC. Porque se ele tentar combater, assim, os caras fazem rebeliões, param as cadeias, criam motins, matam as pessoas, promovem ataques nas cidades. Então, realmente, o Estado de São Paulo hoje é refém do crime organizado. E aqui conta, assim, muitos. Inclusive, na contracapa aqui, o texto aqui é do Carlos Amorim, que foi um cara que escreveu um livro sobre o PCC, que eu fiz a resenha também, está no meu canal. Esse é o segundo livro que eu faço resenha sobre o PCC. E ainda tem um terceiro livro, que é do Percival de Souza, que também fez sobre o PCC, que eu ainda não fiz a resenha. Enfim, tem muita coisa aqui sobre o PCC, é um livro interessantíssimo. São fatos reais, narrados, com data, local, origem. É muito interessante, assim, é um livro que você vai e você não para. Assim, se deixar, você vai até o final. É muito legal de ler. A linguagem é linguagem do dia a dia, assim, é a mesma linguagem que a Fátima Souza fala na TV, ela fala também, ela escreve aqui, exatamente da mesma maneira. Nada de rebuscamento, de nada, linguagem crua do dia a dia. É da editora Record, tá? É um livro já antiguinho. Não muito antigo, é 2000 e alguma coisa, deixa eu ver aqui. 2007. Mas é um livro que vale a pena, para quem estuda o crime organizado como eu, vale a pena. Será que eu conto como é que houve essa mudança de... Vou contar, porque é muito interessante. Aqui, olha, tem centenas de casos, tá? Esse aqui eu vou contar é apenas um caso, que eu achei extremamente divertido. Extremamente divertido, assim, pitoresco, né? Não que seja divertido. Cezinha e Geleião eram os donos do PCC. Eram 2 dos 8 fundadores e eram os caras que mandavam na facção. Marcola era o número 3. Marcola tinha uma ex-namorada dele, que era uma advogada, que ele tinha terminado com ela, mas continuava muito íntimo dela ainda. E os outros dois tinham as suas esposas.
Num certo momento, houve uma insinuação de que a esposa do Cezinha estava tendo um caso extraconjugal. E esse caso extraconjugal seria com um investigador de polícia. Então, segundo o que ela relata aqui, como a esposa dos três eram amigas, tá? Aí a ex-esposa do Marcola disse que na próxima visita, que seria no final de semana seguinte, ela ia contar pro marido dela que ela estava, marido pro Cezinha, que a esposa dele estava tendo um caso com o investigador. Nisso, obviamente, essa mulher foi assassinada. E aí o Marcola ficou extremamente irritado, porque ele gostava muito dela e quis saber por que ela foi assassinada. E no final descobriu que ela foi assassinada pelo irmão dessa mulher, que era a esposa do Cezinha, que supostamente estava tendo um caso com o investigador da polícia. Aí o Marcola descobriu que foram tanto o Geleia quanto o Cezinha que mandaram matar a ex-mulher dele, e ele botou os dois para fora. Aí ele assumiu o PCC e colocou os dois para fora. E aí os dois tiveram que mudar, inclusive de presídio, porque eles estavam ameaçados de morte. E foi assim que o PCC, foi assim que o Marcola tomou conta do PCC e se tornou o líder número 1. E no final das contas o Cezinha acabou morto, numa cadeia, exatamente a mando do PCC. E o Jaleião não, o Jaleia está vivo até hoje. Ou pelo menos até 2007 estava vivo, mas eu acho que ele está vivo até hoje. Está preso, mas está vivo até hoje. Uma coisa interessante, as pessoas costumam dizer, os esquerdistas, né, costumam dizer que as pessoas vão para o mundo do crime porque elas não têm oportunidade, elas são pobres, tadinhas, não deram oportunidade para elas na vida, elas vêm de famílias carentes, vêm do morro. Marcola e Cezinha é um dos líderes do Comando Vermelho, que foi morto foi morto, assassinado a mando do Marcola, e Marcola que tomou o Comando Vermelho para si. São de famílias de classe média, famílias cujos o resto dos irmãos, o resto da família, todos cursaram faculdade e tudo mais. Esses caras, principalmente Cezinha, por exemplo, 9, 10 anos de idade, ele falou, eu não vou mais estudar. Ele podia ter se formado, podia ter se tornado um profissional de qualquer hora que ele quisesse. Ele tinha dinheiro para isso, a família tinha dinheiro para isso. 9, 10 anos de idade, eu vou pro crime, eu não vou mais me formar, não quero saber de nada. Com 18 anos eu já tinha mais de 100 passagens pela FEBEM, ou Fundação Casa. Ou seja, você se tornar bandido é uma escolha pessoal. Você decide, eu quero me tornar bandido. Não tem essa história de, eu sou bandido porque a sociedade me oprimiu, porque eu não tinha dinheiro, porque eu sou pobrezinho. Não. Os líderes do PCC eram de classe média. Todos eles com todo o futuro para escolher, podiam ser quem eles quisessem, podiam fazer a faculdade que eles quisessem e se tornar um cidadão de bem. Foi a escolha deles de se tornarem bandidos. Não foi a sociedade que os oprimiu. Foi a escolha deles. As pessoas, a maioria das pessoas não acredita, mas existe gente boa e gente ruim no mundo. Existe gente que quer ir pro lado ruim, pro lado mal da coisa, quer ir pro lado do crime mesmo. Tá cheio de bandidos, de assaltantes, de criminosos aí, que tem dinheiro, muito dinheiro, mas eles querem ir para a vida bandida, eles nasceram para o crime. A índole deles é uma índole má, é uma índole criminosa. E isso não tem a ver com a condição social. Não pode ter a ver com a condição social. Pense bem, você tem uma favela, por exemplo, pega uma rocinha, 200 mil habitantes. Quantos ali viraram bandidos? 1.000? 2.000? 1%? 2%? E o resto da favela? Também não teve oportunidades, também é pobre. E por que não viraram bandidos? Por que trabalham e são pessoas decentes? Então não é a condição social que transforma as pessoas em criminosas. É a má índole mesmo. É a índole malvada, é a índole ruim. É o mundo bom, é o mundo mais fácil. Eu quero ser rico? Quero, mas eu não quero ser rico trabalhando. Eu quero ser rico explorando o tráfico, assaltando, traficando, sequestrando, que aí eu vou ficar rico mais rápido. É o caminho fácil do dinheiro. Então não é a condição social que transforma as pessoas em bandido. Isso é uma palhaçada que a esquerda fica contando nas televisões, dessas historinhas, só para passar a mão na cabeça de criminoso
e aproveitar que esses caras fazem parte do projeto criminoso deles de poder, né? Afinal de contas, o lumpenproletariado, como já diziam os grandes autores comunistas, fazem parte da grande massa de manobra do comunismo. Até porque a gente sabe que os operários... Marx se deu muito mal porque ele esperava que os operários ingleses se empolgassem com o comunismo e se revoltassem contra seus patrões. E o fato é que os operários ingleses não estavam nem aí com seus patrões. Eles estavam vivendo muito bem na Revolução Industrial comparado como eles viviam antes da Revolução Industrial. Então, como Marx não conseguiu... o Marx e os comunistas que vieram depois, como eles não conseguiram o apoio do operariado europeu, então qual que é o nosso segundo alvo? Qual vai ser a massa que a gente vai ter que manobrar? É o lumpenproletariado, que significa simplesmente a ralé. São os marginais, os bandidos, os proxenetas, quem está à margem da sociedade. Essa é a massa de manobra que a gente vai manejar para tentar destruir a sociedade. Porque, no fundo, é uma revolução. Todo o objetivo da Revolução Comunista é destruir todos os pilares da sociedade para construir uma sociedade nova. É isso. Bom, falei demais. Tá? O livro é muito legal, vale muito a pena. Se você tem interesse no crime organizado, recomendo. Tá? Então é isso aí. Se você gostou, o dedinho para cima. Se você não gostou, o dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal para receber as notificações, tem a opção de inscrever-se no canal e você tem que apertar no sininho para receber as notificações. Lembrando que esses vídeos que eu faço aqui são uma demonstração de aulas particulares e palestras literárias, que faz parte do meu trabalho. Se você tiver interesse, o e-mail de contato está na descrição do vídeo, tá bom? Então, uma saudação, um último gole de champanhe e até a próxima.